Alô pessoal, aqui é o Pastor Veridiano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Teologia Liberada. E neste vídeo eu gostaria de refletir com vocês na seguinte temática: o que é o sincretismo religioso? Então, sem mais demoras, vamos soltar a vinheta e iniciar este vídeo. Há alguns meses atrás, eu fiz um vídeo explicando sobre o que é o ecumenismo. E este vídeo teve um feedback muito bom, então muitos inscritos e pessoas que visitaram o canal assistiram esse conteúdo, deixaram as suas ricas contribuições, deixaram os seus comentários, e eu fico muito agradecido por essas pessoas, tá? Então, graças a esse feedback, eu senti a necessidade de fazer um outro conteúdo, né, explicando o que é o sincretismo. Por quê? Porque eu percebi nos comentários dos usuários que eles estão fazendo um pouco de confusão na ideia de ecumenismo e na ideia do que é o sincretismo. Então, eu vou deixar aqui em cima um card, aqui em cima ou desse lado aqui, não sei. Eu vou colocar um card para você ter acesso a esse vídeo. Se você não assistiu, então dá pausa nesse vídeo, vai lá, assiste e depois você retorna, tá bom? Dito isso, vamos falar sobre a origem do termo, sobre o desenvolvimento do termo e sobre a sua conceituação. Bem, etimologicamente falando, a palavra sincretismo, ela tem origem na união das ilhas de Creta para enfrentarem um inimigo comum, tá bom? Então essa palavra passa para o Ocidente e, segundo o dicionário de filosofia de Nicolas Baiano, esse termo é introduzido no pensamento filosófico por Burke, né? Então, basicamente, sincretismo filosófico seria o seguinte: a tentativa frustrada de conciliar pensamentos e doutrinas filosóficas diversas entre si. Então, isso passa para o pensamento religioso com o nome de sincretismo religioso. Então, o sincretismo religioso poderia ser conceituado como a tentativa frustrada de conciliar, de unificar, de misturar diversas crenças, diversas fés, por assim dizer, e criar uma coisa completamente nova. Então, em um sentido religioso, nós poderíamos conceituar sincretismo como a tentativa de misturar, né, de agregar, de unir crenças diversas entre si, sem sucesso. Então, grosso modo, sincretismo religioso é isso, é a unificação de crenças indistintamente. O sincretismo, no entanto, ele não é um fenômeno recente. O sincretismo ele se arrasta na história da humanidade desde tempos muito remotos. Por exemplo, Alexandre o Grande, quando ele faz suas conquistas, ele faz uma tradução de todas as obras literárias do local e traz para a sua biblioteca. Aqui nós temos o fruto, por exemplo, da tradução dos 70, a famosa Septuaginta, né? Então perceba que isso é uma espécie de sincretismo. Por exemplo, a religião romana, que ela agrega em si todos os deuses das culturas conquistadas e subjugadas pelo Império Romano, né? Até culminar no culto da figura do imperador. Um outro exemplo de sincretismo na antiguidade é no próprio cristianismo. Por exemplo, nós temos correntes gnósticas e místicas que entram dentro do pensamento cristão, e por outro lado nós temos a introdução e a influência do platonismo dentro do pensamento cristão. Então perceba que o sincretismo ele não é um fenômeno recente. Agora, se falando em atualidade, em contemporaneidade, nós podemos falar que o sincretismo ele chega no Ocidente novamente com toda a força a partir da onda de New Age, né? Anos 70, anos 80. Então o sincretismo ele procura misturar todas essas crenças. O sincretismo ele procura misturar técnicas, processos, ideologias políticas, ideologias, pensamento filosófico e assim por diante. Então, ditas essas palavras, nós podemos concluir essa parte de conceituação do sincretismo dizendo que o sincretismo ele é, na verdade, um mix irrefletido de crenças, de convicções, de pensamentos. E isso acaba, de algum modo, excluindo a identidade, a história e a personalidade dos entes que estão envolvidos no processo.
existem duas afirmações importantíssimas nesse sentido, que é a afirmação do cardeal Kurt Corr e do Walter Casper, que são duas pessoas que trabalham especificamente com essa questão, não é? Então, por exemplo, em ambos os casos, em entrevista, eles falam que o sincretismo ele é o oposto do ecumenismo. Então veja por que nós não podemos fazer confusão. Enquanto o ecumenismo busca dialogar e manter as respectivas identidades, né, então procura dialogar nos pontos em comum, o sincretismo ele elimina completamente os pontos divergentes e ele tenta agregar indefinidamente, indistintamente, todos os pontos, criando uma religião completamente nova. Então perceba que o sincretismo ele procura misturar, unificar indistintamente as crenças, desrespeitando a história, a cultura, o desenvolvimento e transformando as religiões, né, os movimentos, os pensamentos envolvidos em um objeto completamente diferente, completamente distinto daquilo que eram anteriormente. Ditas essas palavras, nós começamos a entender ainda mais o que é o sincretismo e que ele não pode ser confundido com o ecumenismo. Cá nos trópicos brasileiros, nós temos coisas interessantes e muito importantes no que diz respeito ao sincretismo religioso. Por exemplo, quando os colonizadores portugueses chegam no Brasil, eles se deparam com um povo indígena que tinha as suas crenças, né, a sua religião quase que totêmica, anímica, e logo em seguida eles colocam o catolicismo aqui no Brasil e eles trazem os africanos escravizados, né? Então o povo africano também introduz nesse bojo de religião brasileira o seu pensamento, né, a sua religião. E o que acontece? Os escravos e os índios eles não podiam praticar a sua religião. Então o que é que os africanos fizeram? Eles identificaram, né, os santos católicos com os seus orixás. Por exemplo, Nossa Senhora Católica passa a ser chamada de Iemanjá dentro da religião africana. Então perceba que existe esse elemento de sincretismo, né? Esse elemento dentro da cultura brasileira, dentro do nosso contexto. Então, e a coisa não para por aí. Quando nós vemos a igreja evangélica a partir dos anos 70 em diante, anos 80, nós percebemos que elementos sincréticos também entram nas igrejas evangélicas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Primeira coisa, eu não estou afirmando que a igreja católica no Brasil hoje é uma igreja sincrética. Eu estou falando que a população fez um sincretismo raso, um sincretismo irrefletido, tá bom? Então, na igreja evangélica existe uma espécie de sincretismo do seguinte modo. Nós temos líderes e pastores que têm formação em marketing, formação em propaganda, publicidade, formação psicológica, terapêutica, né, formação em neurociência, formação em PNL e tudo mais. E essas pessoas acabam introduzindo processos, técnicas, né, ideologias políticas dentro do pensamento da igreja. Ou seja, então esse pensamento começa de algum modo a influenciar a praxe da igreja e a influenciar a liturgia da igreja. Então perceba que dentro da igreja evangélica também nós encontramos esses elementos sincréticos, tá bom? E por fim, após nós vemos esses desdobramentos de sincretismo religioso no Brasil, nós podemos fazer algumas considerações finais. Então, como nós vimos, o sincretismo ele procura misturar, né? Ele pega elementos heterogêneos e procura fazer essas coisas se transformarem em coisas homogêneas, tá bom? Então, o sincretismo nesse sentido, ele é perigosíssimo para a fé, no sentido de que ele é excludente, ele procura homogeneizar a fé, ele exclui o desenvolvimento histórico da fé, ele exclui a doutrina e ele coloca no mesmo patamar várias crenças, vários pensamentos, várias ideologias. Então perceba que o sincretismo religioso ele é extremamente perigoso para a fé cristã. Então isso nos faz pensar que nos nossos dias, antes de introduzirmos qualquer tipo de conteúdo dentro do nosso grupo, dentro do nosso meio, né, da nossa crença, nosso pensamento, nós precisamos refletir seriamente e adequadamente. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado a você que chegou até aqui
Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, faz o seu comentário, porque esses comentários são muito importantes para o enriquecimento do canal. Compartilha, tá bom? Então, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.